Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, amados, eu quero cumprimentá-los, a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus amados, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9, está escrito: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Glória a Deus. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação, e eu quero louvar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que também é o nosso Deus, pedir a Ele que recompense a você pelos minutos e segundos que você tem deixado dos seus afazeres para juntos meditar conosco na Palavra de Deus. Que Deus continue, amados, te abençoando poderosamente. Meus queridos, a Bíblia nos conta no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 8:32, a Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo em que lemos nesta oportunidade nos fala de testemunho. Louvado seja Deus. E a pergunta inicial é: como anda o nosso testemunho perante a sociedade? Como as pessoas têm nos observado? Como eles têm nos visto? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos sendo fiel ao nosso testemunho ao Senhor? Será que as pessoas ainda dão crédito à nossa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Será que a nossa postura, nossa conduta diante de Deus está sendo bem vista? O versículo em que lemos nos fala de testemunho. Querido apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, ou na epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, queridos, não acreditam mais na nossa palavra, nos nossos testemunhos? Porque existem pessoas, querido, testemunhando mentiras. E muitas vezes a mentira ela tem mais facilidade para ser aceita do que a própria verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos diz no Evangelho de João que o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso.
E quem procede da mentira não é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos diz que o diabo veio com o propósito de matar, roubar e destruir. Ela ainda nos afirma que ele é o pai da mentira. E quantas pessoas têm testemunhado mentira em nossos púlpitos, em nossas igrejas, louvado seja o nome do Senhor, levando as pessoas ao emocionalismo, quando nós devemos falarmos a verdade. Muitos de nós estamos perdendo crédito no meio da sociedade. Quantas pessoas não crêem mais na nossa palavra? Quantas pessoas duvidam, louvado seja Deus, da nossa palavra? Eu quero lhe dizer para você de início que a palavra de Deus nunca cai em contradição. A palavra de Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. E aquele que anda na verdade, disse João, ele procede de Deus. Deus tem para ele vida e ele vive na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E como, queridos, estou dizendo para você nesta oportunidade, muitas pessoas deixaram de crer na nossa palavra, porque a gente promete e às vezes não cumpre. Muitas vezes nós temos o testemunho ruim perante a sociedade. E muitos de nós se chamamos servo de Deus. Dizemos que são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes andamos na mentira. Às vezes não honramos com nossos compromissos. Louvado seja o nome do Senhor. Então que o cristão, ele deve entender que, como disse o apóstolo Paulo, nós somos uma carta lida no meio desta sociedade. A Bíblia nos chama de sal. A Bíblia nos chama de luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos verdadeiros. Que não haja falsidade dentro de nós. Que sejamos fiéis aos nossos irmãos. Que não tratamos ninguém com traição, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Que venhamos testemunhar que um dia fomos alcançados por este Evangelho. Este Evangelho, o Evangelho de transformação, de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o apóstolo Paulo, ele ainda nos diz, na carta a Timóteo, que esta palavra é verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra é fiel. Esta palavra não cai em contradição. Honramos com nossos compromissos, com a nossa palavra. Queridos, um cristão sem palavra, queridos, como é que fica o seu testemunho perante a sociedade? Pois o versículo em que lemos nos mostra: se admitimos o testemunho dos homens, como não admitimos o testemunho do Senhor? Louvado seja Deus. Ele deu a vida para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. Louvado seja Deus. Ele sofreu angústia, traição. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Devemos acreditar. Devemos crer na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para os nossos dias, amados, este versículo me chamou bastante atenção, porque nós estamos ficando sem testemunho. E tudo que o adversário quer, tudo que ele trama, tudo que ele planeja, é para acabar
o testemunho do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. É de deixar você desmoralizado, sem autoridade para pregar a palavra. Muitas vezes nós pregamos a vida inteira e as almas não se convertem. Por quê? Por causa do nosso testemunho. Por causa da nossa conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos tomarmos uma atitude em nossa vida. Nós precisamos testemunhar, falarmos a verdade. Doa a quem doer, queridos. Doa a quem doer. Falamos a verdade. Porque a verdade, ela parece às vezes ser tão dura, mas a verdade prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade, por mais que ela pareça ser tão dura, louvado seja o nome do Senhor, mas ela prevalecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu sei que tem muitas pessoas que dão mais crédito à mentira do que à verdade. Porque a mentira ela tem uma facilidade de penetrar no coração das pessoas. Louvado seja Deus. Muitas pessoas creem mais na mentira do que na própria verdade. Por isso é que o cristão deve sempre andar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu citei de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém consegue, queridos. Ninguém consegue. Às vezes, é aquilo que eu já disse, a mentira tem muito mais facilidade e chega primeiro do que a verdade, mas ela não vai prevalecer contra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Através da verdade, por mais que ela custe ser descoberta, mas ela tem o benefício. Ela nos traz liberdade. Muitos de nós, às vezes, estamos sendo acusados injustamente. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente está dando um testemunho fiel. Às vezes a gente está falando a verdade. Mas as pessoas têm dificuldade, porque existe mentira tão bem contada que parece ser verdade. E tem muitas verdades tão mal contadas, queridos, que às vezes parece ser mentira. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo em que lemos nesta oportunidade nos diz o seguinte: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho do nosso Deus é maior, pois Ele deu o seu Filho, Ele enviou o seu Filho, Ele mandou o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Esse é um dos maiores testemunhos de Deus. Ele deu o seu Filho único. Isso aqui é uma verdade, é um testemunho verdadeiro. Ele deu o seu Filho único para morrer em resgate os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele deu acerca do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que venhamos guardar estas palavras em nossos corações. E que a partir deste momento, nós que tínhamos um testemunho ruim, venhamos dar um testemunho de vitória na presença de Deus. E venhamos mudar a nossa conduta. Que a sociedade nos olhe, nos vê como os verdadeiramente filhos amados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso testemunho ruim, que as nossas condutas ruins sejam desfeitas e que a gente venha dar uma volta por si.
porque nós precisamos, a sociedade precisa, a igreja precisa de homens sinceros que dê testemunho, que fale o seu real testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Pois eu quero deixar esta breve e rápida meditação da Palavra de Deus. Eu quero que você analise como está o nosso testemunho. Louvado seja Deus. Para quê? Para que naquele grande dia não venhamos ser pegos de surpresa. Como anda o nosso testemunho? Como está a nossa fidelidade a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço a você que deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal. Que Deus continue, queridos, te abençoando, te guardando, te fortalecendo e te dando graça e te dando sabedoria para que você e eu venhamos ter testemunho diante dos homens e diante de Deus. Deus abençoe.